mas eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Tenho pedido a Deus para abrir o meu entendimento. A palavra diz lá no caminho de Emaús, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem a palavra. Eu peço, Deus, abre o meu entendimento para compreender a sua palavra, para compartilhar a sua palavra. E o sentimento que eu tenho de Deus para você, em especial que é pai, mas isso também serve para qualquer um que independente de sexo, né? Se você é homem ou mulher, você cuida da família, você tem responsabilidades consigo e com outras pessoas, realmente aplica a todos nós. É muito importante receber esta palavra, mas Deus tem falado a você que é pai, meu irmão, minha irmã, e também você que é mãe, que você não precisa temer, porque Ele é contigo. Quem crê? Satanás tem desafiado, tem afrontado, tem tentado destruir a família como nunca na nossa geração. A gente vê as crianças aqui e pensa, qual será o futuro delas? E a palavra é você, pai, mãe, você que tem responsabilidade para com outras pessoas, não precisa temer. O Senhor está te ungindo, está te fortalecendo e está te dando sabedoria. Quem quer tomar posse dessa palavra, levanta as duas mãos profeticamente. Feche os olhos, meu irmão. O Senhor está declarando, fala, Senhor Deus, nesta manhã eu recebo esta palavra. Não temerei, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é espírito de temor, mas é espírito de poder, é espírito de coragem, de ousadia e espírito de moderação e de amor. Ah, quem recebe aplaude ao Senhor bem forte. Então abra sua palavra em Juízes capítulo 8, verso 22. Juízes capítulo 8, verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho. Eles queriam que Gideão, que foi usado por Deus, homem valente, homem de coragem, homem que não via em si capacidade e valentia para libertar nem a sua família. Mas Deus visitou Gideão, ele confiou, Deus deu sinais a ele, e ele libertou não só a sua família do cativeiro dos ídolos de Baal, mas libertou a sua tribo e a nação de Israel. E aí veio, depois daquela grande vitória e demonstração da fidelidade e do poder de Deus para com Gideão, a palavra diz que eles vieram a ele e falou, ó Gideão, nós precisamos de um líder, nós precisamos de uma referência, nós precisamos de um homem de Deus, ungido por Deus, para governar Israel. E aí eles falaram, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, porém, meu irmão, aqui começou a negligência de Gideão. Deus confiou aos pais, Deus confiou às mães, Deus confiou a você, filho dele, autoridade para governar e para exercer a prosperidade, a sabedoria, a santidade, o poder de Deus aonde você colocar as mãos. Quem crê nisso, levanta as mãos e fala, Senhor Deus, o Senhor me deu autoridade, e eu não quero ser negligente, eu não quero recuar, eu não quero retroceder, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, não retroceda, Deus está te ungindo, Deus te chamou, não retroceda diante de novos desafios. Mas Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós. A aparência até de humildade, mas Deus
não quer que você retroceda da responsabilidade e do espaço que Ele está te dando na sua casa, na vida profissional, na sociedade, seja onde for. Se Deus abriu portas, não seja falsamente humilde. Humilde é exercer o governo, reconhecendo que o poder é de Deus, que a sabedoria é de Deus e na dependência de Deus. Humildade não é recuar, humildade é fazer na dependência de Deus. Profissionalmente, como família, em qualquer área da sua vida, não retroceda. Gideão falou: olha, eu não dominarei, nem meu filho, nem meus netos sobre vós, o Senhor vos dominará. Aparência de espiritualidade, mas não é espiritualidade. Não transfira para Deus a sua responsabilidade. Tem pessoas que falam: é Deus que cuida, mas Deus te ungiu para cuidar. Deus te deu autoridade, Deus te deu a sabedoria, Deus nos deu responsabilidade para cuidar. Eu não posso simplesmente ser omisso, negligente e falar: não, é Deus que vai cuidar. Deus vai cuidar através de quem? De uma criança recém-nascida. Deus vai cuidar através de quem? De um adolescente ou pré-adolescente que precisa de referencial. Deus vai cuidar através de quem? A estrutura da família que tem sido tão atacada esses dias. Deus vai cuidar através de homens e mulheres que confiam em Deus, que dependem de Deus e que não negligenciam a autoridade e a responsabilidade que Deus lhes deu. Não negligencia a responsabilidade. Aparentemente humildade, aparentemente espiritualidade, mas na realidade, infelizmente, um grande homem começou a se tornar negligente. Ele falou: não, eu não vou dominar sobre vós, isso é muito... eu quero agora a tranquilidade da minha casa, eu quero desfrutar da vitória que eu já tive, do reconhecimento que eu já alcancei. Meu irmão, Gideão, ele era um instrumento de Deus. Nós somos instrumento de Deus. As primeiras batalhas, elas vão acontecer e nós vamos vencê-la, mas não é para parar, é para continuar lutando, crendo, acreditando, assumindo desafios maiores. Gideão retrocedeu, infelizmente, aqui, e a palavra nos chama à responsabilidade como pais. 1 Timóteo 3,1 diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ser um líder episcopado. Mas olha o verso 2, o que ele diz: é necessário que o bispo seja irrepreensível. Eu vou tirar o bispo e o cristão, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, hospitaleiro. E a palavra diz no verso 4, pule lá para o verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Amém? Difícil, né, irmão? Mas Deus, na dependência de Deus, você e a sua família serão abençoados com o governo de Deus na sua casa. E o governo de Deus traz a paz, e o governo de Deus traz saúde, e o governo de Deus traz prosperidade, e o governo de Deus faz com que as afrontas de Satanás retrocedam. Nossa responsabilidade, cuidar da nossa casa, como cônjuge, como pais, intercessores, como avós, não intrometendo, mas intercedendo, inspirando, sendo modelo, que você possa ser fonte de inspiração, de homem e mulher de Deus para a sua casa, não através do sermão, ou da religiosidade, ou da bronca, mas através dos frutos da bênção de Deus na sua vida. Quem quer inspirar? Porque as pessoas verão
que você é bem-aventurado, que a bênção de Deus está aonde você coloca as mãos, aonde você vai, as trevas saem, a opressão sai, o engano sai, e o poder de Deus prevalece. Meu irmão, a palavra diz: se alguém não cuida da sua casa, ele é pior do que o incrédulo. Veja 5, verso 8. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não foi eu que falei, foi o apóstolo Paulo. Está registrado pela caneta do Espírito Santo na sagrada palavra de Deus. Meu irmão, infelizmente, Gideão, ele não cuidou da sua casa depois de uma vitória tão grande. Ele preferiu viver acomodado, ele preferiu ficar na zona de conforto, desfrutando da sua vitória passada, mas sem ver os desafios futuros, sem força para as lutas maiores, mas para as conquistas maiores que Deus tinha para ele. Mas nós temos exemplos positivos, meu irmão, e eu queria que eu e você entendêssemos como pai, como mãe, como profissionais, se nós somos ausentes ou omissos, alguém vai ocupar o espaço. Se você se ausenta, alguém vai ocupar o espaço. Se você não ocupar o espaço na empresa, alguém vai ocupar, e talvez não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você se ausentar no seu casamento, se você se ausentar na educação dos seus filhos, se você não estiver presente na infância, na pré-adolescência, na adolescência do seu filho, certamente alguém vai ocupar espaço. E não é só dinheiro. Bispo Fábio falou e postou: o maior legado que um pai deixa não é o patrimônio, o maior legado que um pai deixa é os filhos, homens e mulheres tementes a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? É uma grande responsabilidade, é um grande desafio, e Gideão negligenciou isso. Ele quis viver confortavelmente, ele se afastou da batalha, ele se afastou da guerra, ele se afastou da responsabilidade. Ele falou: Deus vai cuidar, mas Deus levantou ele para cuidar, e Deus levantou você para cuidar e para ser expressão da autoridade, do amor e do poder dele, primeiramente na sua casa, depois na igreja e depois na sociedade. Não recue, não retroceda. Não deixe o ímpio tomar o espaço, não deixe aquele que faz por vaidade, por ganância, movido por sentimentos malignos, tomar o espaço dentro da sua casa, sendo modelo e exemplo para os seus filhos. Não, que você seja fonte de inspiração, que você seja protetor, que você seja presente, que você seja aquele que cuida da sua casa, que é sacerdote, que ora, que intercede. Os desafios da geração são grandes, mas Deus é maior. Fala: os desafios são grandes, mas Deus é maior. Levanta as mãos e fala: eu recebo esta comissão de Deus e esta unção de Deus, não serei negligente, mas a bênção de Deus vai me fortalecer e vai me dar sabedoria para expressar o seu reino sobre a minha casa e liberar a bênção. Quem quer ser fonte de bênção para o seu cônjuge, para os teus filhos, para a igreja? Efésios 5, verso 15, não precisa abrir, fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Provérbios 4 cita o exemplo de Salomão, e ele fala: quando eu era filho em companhia do meu pai. Quando eu era filho em companhia do meu pai,
tenro e único diante da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia. Quem quer ensinar e declarar experiências para os teus filhos, levanta a mão. Meu irmão, nós precisamos investir em tempo de qualidade. Eu cresci ouvindo o apóstolo falar tempo de qualidade para seu cônjuge e para os teus filhos. E instruir tempo de qualidade não é grande quantidade de tempo, é administrar bem o tempo, mesmo que seja pouco. E ele falava, tem gente que fala que tira o dia para ficar com o filho, mas abre o jornal e vai ler o jornal. E hoje o jornal está bem acessível, né? É tudo digital. E o filho fica querendo a atenção dele e não tem. Quem já viu criança pegar o seu? Eu gosto disso. Olha para mim, olha para... Quem já viu criança? Papai, mamãe... Mas depois, quando é pré-adolescente, diminui a dependência. Quando é adolescente, quando é jovem, eu sei que fica falando, me dá atenção. Semeia agora. Porque aqui Salomão fala, quando eu era tenro e criança, eu me lembro dos ensinamentos do meu pai. E se você não ensinar, alguém vai ensinar. A internet vai ensinar, a TV vai ensinar, o ímpio vai ensinar, os relacionamentos fora da sua casa vão ensinar. Nós não podemos deixar de dar tempo de qualidade. E a qualidade vem quando se dá atenção para as pequenas situações. Quem concorda comigo? Entra aquela oportunidade, aquele assunto que sai assim vagamente, sobre um interesse, sobre uma dúvida, sobre um temor, sobre uma inquietação, sobre uma seta do mal, que Deus vai te usar para esclarecer e quebrar, em nome de Jesus. Pai, não deixe de cuidar, não deixe de estar presente na vida dos teus filhos. Isso é importante. Outra coisa que nós temos que entender, confiar e depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Ah, mas eu não sou tão capacitado. Meu irmão, você não é capacitado, mas você é pai e mãe, e Deus te deu filhos, e Deus te deu unção, e se você depender de Deus, você vai ser o melhor para os teus filhos, o melhor para as áreas da sua vida que Deus te confiou. Quem crê nisso? Então levanta as mãos e fala, eu sou o melhor de Deus para a minha família, com as minhas limitações, mas eu creio que Deus não errou, e eu vou dar o meu melhor, e vou viver a dupla honra. Fala, seu irmão, você vai viver a dupla honra. Gideão achou que era o menor dos menores, e o mesmo capaz, menos capaz. Ele dependeu de Deus, e ele teve grandes vitórias. Mas depois ele negligenciou, ele falou, não, meu irmão, e Abimeleque entrou na história de Gideão. Quem já leu a história de Gideão? Ele falou, eu não vou governar, nem meus filhos vão governar. Aí diz que como é que chama? Abimeleque é aquela palavra, não, bastardo, filho bastardo de Gideão, que se tornou ímpio, e homens ímpios mataram todos os filhos legítimos de Gideão, e governou. Aonde Gideão deixou de governar, aonde o céu não governa, o inferno entra e destrói sonhos, e destrói futuros, e destrói expectativas. Quem não vai deixar o inferno entrar na sua casa? Nós podemos ter limitações, mas o nosso Deus é ilimitado.
E se nós não recuamos, se você está presente, o demônio tem que sair. Se você tem que estar presente, o mau pensamento tem que sair. Se você está presente, alerta, os laços de Satanás contra a sua casa não vão prosperar. Nenhuma arma forjada contra a sua casa vai prosperar em nome de Jesus. Esteja presente, esteja dependendo de Deus, esteja confiando em Deus. E o apóstolo Paulo aprendeu, porque em Filipenses 4,13, ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. Levanta as duas mãos e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Fala: Satanás, você tem me afrontado e tem mostrado minhas limitações, mas nesta manhã eu te mostro a força do meu Deus, e eu declaro: afasta da minha vida, afasta da minha mente, afasta da minha casa, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Para terminar, meu irmão, a palavra diz que Gideão pegou, ele fez um pedido: dai-me as argolas de ouro que vocês ganharam dos ismaelitas na batalha. E ele construiu um éfode, ele construiu uma capa sacerdotal. Meu irmão, outra negligência de Gideão, Deus me perdoe de falar, mas outra negligência de Gideão está escrito aqui. Eu inventei esse nome também agora, é a home church. Não tem um homeschooling? Não leva a criança para a escola e ensina em casa. Aí eu pensei, tem gente que quer fazer a home church. O meu inglês está precisando melhorar. Minhas netas vão ensinar, meus netos. Home church, igreja em casa. É claro que tem grupo no lar, mas o grupo no lar não é a igreja. Não tem jeito de ser um cristão fervoroso longe da congregação. Gideão falou: eu vou construir um éfode. E a palavra diz, meu irmão, olha o que a palavra diz, Juízes 8:27. Desse peso, desse ouro, fez Gideão uma estola sacerdotal, outra aparência de espiritualidade, e pôs na sua cidade. Meu irmão, a cidade onde estava a arca e onde estava o tabernáculo era Siló, era para buscar a Deus na congregação, não era onde Gideão queria, não era da maneira que ele queria, não era a estola que ele construiu. E todo Israel se prostituiu ali após ela. Ele não só perdeu a casa dele, viveu experiências ruins na casa dele, como ele influenciou outros negativamente, porque ele era o referencial pelas vitórias anteriores que ele tinha. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Fala para o seu irmão, chuta que é laço. Como é que o Fernandinho canta? Esse negócio de Deus sem igreja não, é coisa de mente fraca, é coisa do cão. Meu irmão, a igreja não é perfeita, mas é o melhor lugar de Deus para nos fortalecer, para nos abençoar, para guardar nossos filhos, para guardar nossa casa, para guardar o nosso patrimônio, porque Deus está na igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Gideão se afastou de Siló, Gideão se afastou do tabernáculo, ele pegou a pequena conquista dele, que Deus daria maiores ainda, e ele ali construiu um éfode, influenciou muitos negativamente. Então fala, home church, é assim mesmo? Como que é? Home church.
Fala para o seu irmão, home church é coisa do cão. Tem que ser home. Church. Fala, eu e minha família vamos servir a Deus na fonte da vida. Quem vai servir a Deus na fonte? Ah, mas eu briguei com o irmão. E daí depois você faz as pazes. Ah, mas eu não gosto daquele pastor. Tem mais de 10, irmão. Você pode escolher um que você gosta. Não precisa gostar tanto. Ah, mas eu não gosto de bispo. Tem muitos bispos. Tem aqui e outros bispos. E tem o apóstolo. Agora, de vez em quando, a gente tem que olhar no espelho também. Se a gente não está gostando de ninguém, o problema não está nos outros, não. Está em nós. Fala para o irmão, começa a gostar de alguém, irmão. Porque o seu prumo está descalibrado. Quem quer calibrar o seu prumo? Não, ninguém é bom. Aí você fica sozinho. Provérbios 18:1 diz que o isolado busca o próprio desejo, se insurge contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria está aqui, na igreja, na casa de Deus, aonde nós crescemos, aonde aprendemos, aonde relacionamos, aonde amadurecemos. Deus está na igreja. A igreja é o lugar onde Deus quebra os laços do diabo, é onde Deus nos amadurece, é onde Deus constrói relacionamentos saudáveis para nós. Fala, Senhor, nem sempre é confortável, mas é o melhor lugar. Quem quer ter o DNA da fonte da vida? Quem quer ter o DNA da fonte? Fica de pé. Eu vou terminar lendo Salmo 133. Temos que estar na igreja e levar a nossa família. Moisés nos deu exemplo, Abraão nos deu exemplo. A palavra diz que Deus levantou Abraão para ordenar os filhos dele, para governar a casa dele, para que fosse descendência abençoada do Senhor e herdasse as promessas de Deus. Quem quer herdar as promessas de Deus? E quem quer ver os filhos ir mais longe, profissionalmente, espiritualmente, mais longe que você? E os netos mais longe que os filhos? Quem quer isso para a sua casa? Não negligencie a sua responsabilidade. Não negligencie estar na igreja. Abraão enxotava os abutres. Os abutres queriam tocar na herança de Abraão, na promessa de Deus para Abraão, que representava a descendência dele, mas a palavra dele que ele ficou vigilante e ele enxotava os abutres. Se você está presente a hora que os abutres chegar, pensamentos, ensinamentos, ideologias, enganos, laços emocionais, você vai enxotar e a bênção de Deus vai prevalecer. Mas não só Abraão, outros exemplos nós falamos. Oh, meu irmão, falamos de Salomão, que foi criado aos pés de Natã e de Davi. Salomão, ele teve muito do profeta Natã. Davi abriu o lar dele para a palavra profética. Quem quer abrir o seu lar para a palavra profética? Respeitar, valorizar a igreja, o sacerdócio, usar as armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Meu irmão, nada tem mais poder do que a oração de um pai e de uma mãe. Sangue do seu sangue. Você vai falar, Satanás, ele é sangue do meu sangue. Deus me fez sacerdote e você não vai tocar na minha herança. Quem quer falar isso com autoridade? Lá no seu quarto, a hora que os demônios vêm, a hora que os princípios ruins vêm, a hora que as turbulências da adolescência vêm, são águas turbulentas, mas passam. Você vai declarar, não, Satanás, eu quero ser como Abraão, eu quero levar a minha família
a conhecer ao Senhor, a ser discípulos mais fervorosos, mais intensos, mais poderosos em Deus do que eu. Quem quer isso para a sua casa? Esse é o verdadeiro legado. E isso é impossível sem a igreja. A igreja é o lugar onde Deus nos forma. Tem poder aqui, tem anjos aqui, tem coisas boas acontecendo.